Há conselhos que acariciam o ego, outros que confortam, e existem aqueles que abrem cortes profundos, revelando a carne viva da alma humana. Maquiavel escrevia para príncipes, mas no fundo, falava com qualquer homem que já percebeu que o mundo não é justo, não é gentil e não recompensa inocência. Seus ensinamentos não foram feitos para agradar, foram feitos para acordar quem insiste em dormir dentro da própria fragilidade. Você pode não gostar do que está prestes a ouvir, talvez até rejeite, porque certas verdades são pesadas demais para carregar sem que algo dentro de você se quebre. Mas é justamente isso que Maquiavel faz. Ele quebra para depois moldar. Ensina que o poder não está nas mãos de quem espera, e sim de quem compreende a lógica crua por trás das relações humanas. Hoje, você não vai ouvir dicas de motivação, vai encarar conselhos que podem mudar a forma como você enxerga pessoas, escolhas, limites e até a si mesmo. Conselhos que revelam o lado oculto da psicologia masculina, o instinto de sobrevivência que a sociedade tenta apagar, o impulso de força que você aprendeu a esconder, o senso de estratégia que você nunca foi treinado para usar. Se você entender o que vem a seguir, não será mais o mesmo. Porque Maquiavel não transforma sua vida te dando poder. Ele transforma ao mostrar por que você nunca o teve. Maquiavel acreditava que o ser humano não é movido pela razão, mas pela necessidade, pelo medo de perder, pela fome de ser reconhecido, pela angústia de não ter controle. E quando você observa sua própria vida através desse prisma, percebe algo incômodo. Quase todas as suas decisões nasceram de um vazio que você tentou preencher às pressas. Você confiou em pessoas que não mereciam. Tentou agradar quem nunca te valorizou. Permitiu abusos emocionais porque tinha medo de ficar sozinho. Engoliu frustrações porque acreditou que ser bom era o suficiente para ser respeitado. Maquiavel rasga essa ilusão. Ele afirma que o mundo não recompensa a bondade, recompensa a utilidade. Não admiram quem é gentil, admiram quem é necessário. Não temem quem é justo, temem quem conhece seus próprios limites. E a psicologia masculina revela a mesma ferida. Homens foram condicionados a acreditar que precisam ser úteis para merecer amor. O peso disso corrói autoestima, identidade e propósito. É por isso que tantos homens se perdem. Eles buscam aprovação quando deveriam buscar direção. Investem energia em provar valor quando deveriam investir em perceber quem realmente merece sua energia. Maquiavel, antes de ser um estrategista político, foi um observador profundo da alma humana. Seu olhar era cirúrgico. Ele reconhecia a solidão daquele que tenta ser correto demais em um mundo que celebra o esperto, não o justo. E aqui está o ponto. Entender esses conselhos não te transforma em alguém cruel, te transforma em alguém consciente, capaz de enxergar o teatro social antes que o palco desabe nos seus pés. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase não é sobre dinheiro, é sobre a verdadeira natureza humana. As pessoas se movem muito mais pelo medo de perder do que pelo desejo de ganhar. Jung diria que isso acontece porque o homem moderno vive anestesiado, separado de sua própria sombra. Ele teme admitir que é guiado por impulsos primitivos, que sua mente é dividida, contraditória, faminta por validação e poder. Quando você ignora essa sombra, você se torna vulnerável aos jogos sociais, torna-se o tipo de homem que sofre calado, que aceita migalhas emocionais, que se culpa por não ser o herói perfeito que a sociedade exige. Maquiavel te chama de volta ao chão duro da realidade. O jogo do mundo não é moral, é estratégico. Nietzsche reforça essa ideia quando afirma que o homem que tenta agradar a todos se torna inimigo de si mesmo.
A vontade de potência não é maldade, é movimento. É o impulso interno que te empurra para longe da submissão emocional. É o despertar da consciência que te impede de ser manipulado, usado, descartado. Um dos conselhos mais perigosos de Maquiavel é simples: não confie na primeira intenção das pessoas. E isso não é paranoia, é maturidade. É a percepção de que cada indivíduo carrega um interesse oculto, um medo escondido, uma agenda invisível. Schopenhauer completaria dizendo que a vida é sofrimento para quem espera que o mundo seja justo, mas é liberdade para quem aceita que tudo é jogo de forças. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de ser peça e se torna jogador. Em algum momento da sua vida, você percebeu que dar o seu melhor não impediu ninguém de te tratar pior. Você percebeu que a sinceridade não te protegeu das decepções, que sua lealdade não impediu o abandono, que seu esforço não garantiu reconhecimento. Essa é a ferida silenciosa de muitos homens: acreditar que ser correto basta, enquanto o mundo exige consciência, estratégia e autodomínio. Maquiavel não quer que você se torne frio. Ele quer que você pare de se perder em expectativas irreais. Quer que você veja o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Porque a ingenuidade custa caro. Ela faz você amar quem te diminui, trabalhar para quem te explora, ajudar quem nunca ajudaria você. Quando Maquiavel diz que é mais seguro ser temido do que amado, ele não está pedindo que você viva como tirano. Está dizendo algo mais sutil. Respeito vem antes de afeto, limites antes de entrega, identidade antes de sacrifício. Você passou a vida tentando ser bom, mas ninguém te ensinou a ser forte. Ninguém te ensinou a dizer não. Ninguém te ensinou a perceber manipulações silenciosas. Ninguém te ensinou a se proteger emocionalmente. Talvez por isso você esteja cansado. Não é cansaço físico, é emocional. É o peso de tentar ser tudo para todos e nada para si mesmo. É o desgaste de confiar cegamente. É a dor de se doar onde não havia reciprocidade. E aí Maquiavel entra como uma ruptura. Ele te obriga a olhar para as relações com lucidez, a entender que nem todo sorriso é amizade, nem todo elogio é admiração, nem toda presença é apoio. Ele te convida a escolher quem você quer ser, o homem que o mundo molda ou o homem que molda o próprio caminho. A verdade é que os conselhos mais perigosos de Maquiavel não são perigosos porque ensinam maldade. Eles são perigosos porque revelam o que você tentou ignorar a vida inteira. Que o mundo exige mais do que boas intenções. Exige clareza, firmeza e, acima de tudo, consciência. Quando você começa a enxergar as relações humanas como um campo de forças, não como um conto de fadas, algo desperta dentro de você. A sombra deixa de ser inimiga e se torna aliada. O medo deixa de te paralisar e começa a te orientar. A ingenuidade cai, e no lugar dela nasce uma presença mais forte, mais lúcida, mais difícil de manipular. O que Maquiavel realmente te diz é que você não deve ser cego, deve ser atento. Não deve ser submisso, deve ser estratégico. Não deve buscar agradar, deve buscar propósito. E, acima de tudo, deve aprender a colocar limites, antes que o mundo decida qual é o seu valor. A maioria vive como espectador da própria história, reagindo ao que acontece, aceitando o que oferecem, esperando que um dia alguém reconheça seu esforço. Mas aquele que entende Maquiavel assume um papel diferente. Ele age, ele escolhe, ele percebe intenções ocultas antes que se tornem armadilhas. Ele aprende a se afastar do que enfraquece e a se aproximar do que fortalece. A vida se torna menos romântica, sim, mas infinitamente mais verdadeira.
E é nessa verdade dura que você finalmente se encontra. Porque no fim, os conselhos de Maquiavel só fazem sentido para quem está pronto para parar de sobreviver e começar a viver com lucidez. A mudança começa quando você encara o mundo não como um inimigo, mas como um tabuleiro, e pela primeira vez decide que não será mais um peão.